No nosso canal, há sonhos da lua nova, há sonhos da lua cheia, há sonhos provocados por anjos, há sonhos provocados por demônios, há sonhos provocados pela carne, pela alma e pelo espírito, há sonhos provocados pelo seu anjo da guarda. Então, a fonte dos sonhos é muito grande, é como os sonhos fossem uma árvore e esta árvore tivesse muitas raízes. A Bíblia fala que Deus falou através de sonhos. Deus falou com José, padrasto de Jesus, através de sonhos. O maior interpretador da Bíblia de sonhos foi Daniel. Daniel interpretava até o sonho que você tinha sonhado e tinha se esquecido. Daniel interpretava. Olha. E José do Egito, ele era filho de Raquel. Raquel era mulher sacerdotisa, ele também interpretava sonhos. A Bíblia diz que Deus falou antigamente através de anjos, de profetas e profecias. Hoje ele fala através do Filho. Então os sonhos são um meio de comunicação, é como se fosse uma internet. E existe o sonho resumo, o sonho dica. O sonho resumo e o sonho dica é dado pelo anjo da guarda. O anjo da guarda se comunica com você através de sonhos. A carne se comunica com você através de sonho. É como se você fosse 3 pessoas. Você é uma alma, você é um espírito e você é uma carne. A carne é minha safadinha, mas a gente precisa dela, tá? Ninguém consegue viver sem a carne. Sem a carne, todos são chamados de defunto, né? Então a carne, ela tem a opinião dela. A alma tem a opinião dela. E o espírito tem a opinião dele. Quando o nosso pai e nossa mãe viviam em harmonia no jardim do Éden, a carne, a alma e o espírito viviam em plena harmonia. Mas hoje é uma safadeza danada. Porque às vezes a carne, ela fica contra o espírito fica contra a carne, como está escrito lá no livro de Gálatas 5. A carne quer fazer um negócio, a alma diz, não, eu tenho medo. O espírito, para de frescura, ninguém vai fazer nada. A carne, eu quero. Vem, Maria! Então, fica nessa frescura toda. E a Bíblia fala, destruirei o homem, porque toda a carne está contaminada, e o homem também é carne, então nós é carne, né? Não adianta a gente dar uma de espiritual, eu sou espiritual. Sim, mas não ando muito na beira não, senão você cai no fundo, com espiritualidade e tudo. Então assim, a carne é minha safadinha mesmo, tá? Mas não é só pro lepo não, a carne é safadinha em todos os sentidos. Por exemplo, quando alguém dá raiva a gente só não mete um cacete nesse cara, porque a gente fica com medo de levar rebordosa. Mas a vontade é o cara pegar um pedaço de pau e dizer, venha seu caba safado, venha, tome! Não é só lepo não, a carne é safadinha, mas ela é nossa amiga, o que a gente pode fazer? Sem ela a gente não pode nem ir para a igreja. Então a gente tem que saber conversar com ela, e ela conversa conosco através dos sonhos, tá? Epa! Então assim, não pense que sua carne se converte, que ela se converte não. Não catuque não, tá? Se catucar, ela acordar, meu amigo, lascore. E aí o cara inventa um negócio, um astral e entra entendeu? Isso é briga, confusão, isso também é lepo-lepo, né? Então assim, aí a alma ela fica no meio, ela não sabe se apune pelo espírito, ela não sabe se apune pela carne, que nada sem alma vale, né? Nada sem alma vale. Amizade, amor, o companheirismo. Até uma programação dessa que a gente está fazendo, se não tiver alma, velho, é uma coisa mais chata do mundo, não é não? Estamos aqui, meus amados irmãos, para falar o poder de Deus. Não, aí sem alma não presta, velho. Tem que ter alma, meu irmão. Mesmo que essa alma seja gritadeira, e gasguita. E o espírito é o que dá o centro. O espírito mantém a vida, é o que dá o centro. Aí nós estamos em aliança. A vida é uma aliança.
E sem um desses elementos nós estamos lascados. Sem alma a gente fica doido e sem carne a gente fica morto, né? Somos 3 pessoas em um corpo só, né? Então os sonhos vêm desses 3. A carne ela tem opinião, é porque ninguém deve admitir, tá? A gente tava tomando um chazinho, um bocado de irmã, aí passou um cara bem bonito, aí tive uma irmã que a irmã fez pedaço de mau caminho da porra. Que, rapaz? Aí eu disse, o que, irmã? Ela falou alto. O que foi que ela falou? Eu tava pertinho, eu vi. Ela comendo, aí passou um cara bem bonitão, um irmão, Tonhão. Ela falou, pedaço de mau caminho da... Que, mãe? Pedaço de mau caminho. Que, irmã? A irmã falou o quê? Eu falei nada. Ei, toda a carne mente, né? A carne é safadinha, né? Mas não quer dizer que ela seja errada de tudo, mas que ela tá nem aí, tá? Ela inventa uma coceira, ela coça o âmago, a carne é safadona demais, por isso que a gente tem que dar comidinha pra ela, tá? Porque ela com fome, ela come qualquer coisa, principalmente na lua cheia, mas ela é uma boa pessoa, a sua carne é uma boa pessoa, tá? E a carne é tudo relacionado à carne, né? Inclusive magia negra. A carne gosta de uma macumbinha danada. Olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não se suja ao repetir. Não se suje ao repetir. Eu não entendi. Mas que ela não adianta a gente criar uma igreja, bota tanta santidade, né? A roupa lá no dedão do pé e tal, mas sempre tem umas frescurinhas no meio, tem. Então ela tem as tendências. E a alma é o seguinte, cada dia a alma não presta para nada. O quê? Tem pessoas que têm uma alma tão gostosa, tem gente que tem um corpo gostoso e tem gente que tem alma gostosa. Tem gente que é bom ouvir, tem gente que é bom até ouvir a voz, o jeito de pensar, o jeito de falar, e nada sem alma presta. O narcisista, hoje se fala tanto em narcisismo, né? É uma pessoa sem alma. O vampiro não tem alma, o vampiro ele vive do sangue dos outros. A alma é nosso espírito, o espírito humano. Não é só sentimentos, não. A nossa alma é eu, a minha alma é eu, a tua alma é você. A sua alma é você. Então essa alma ela fica em contradição. Ela fica a carne querendo catucar, a alma, peraí, calma, não dá assim não, vai devagar. Mas a alma é boa, mas só que a alma não sabe a quem vai obedecer. Ela vai obedecer só a pontinha, tá? Não, só um pouquinho, não, só um pouquinho, não, só um pouquinho, não. Mas a alma é que dá o brilho da vida. Uma pessoa sem alma, se a pessoa fosse só assim, só carne, a gente seria um animal, entendeu? Até os animais têm alma. É o dengo, é nós mesmos, né? Entendeu como é a coisa? Então a alma é muito importante, ela também gera sonhos. E o espírito, que nós falamos o espírito, é aquele sopro que Jesus soprou dentro de nós. Entendeu? Aí aquilo ali é Deus dentro de nós. Deus habita em você. Imagina, nós somos tão pecadores e fracos, sendo habitado por um ser tão grande e maravilhoso que é Deus. Como é que Deus habita em um vaso de barro que quando morre, se não enterra logo, ninguém aguenta ficar perto? Não é verdade? Então Deus habita em nós. Existe um Deus dentro de você. Existe um Deus dentro de mim. O Deus que está dentro de mim saúda o Deus que está dentro de você. É o mesmo Deus. Mas, pastor, dentro do caba safado, dentro do ladrão, tem. Deus está dentro de todos os homens. Infelizmente, Deus está dentro. Agora, mesmo que os homens não obedeçam, até aqueles que não acreditam em Deus, Deus está dentro deles. Entendeu? Então os sonhos são provocados pelo corpo, pela alma, pelo espírito, pelo anjo da guarda. Os demônios também produzem sonhos. E os anjos também produzem sonhos. Olha.
Existem sonhos de manipulação, né? Os especialistas em produzir sonhos de manipulação, Deus também manipula em sonho, tá? Sonhos de manipulação. Mas os especialistas em manipular sonhos é os suricatos do mundo espiritual, que são os sussurrantes. Eles sussurram. Tem até uma técnica que você também pode sussurrar e conseguir aquilo que você quer, tá? Mas aí é outro assunto. Mas eu lancei um vídeo, muita gente assistiu, mas não pegou. É o mistério do sussurro, tá? Mistério do sussurro e do chiado, Joilson de Assis. Até sem saber, alguns pastores fazem isso. Vai recebendo agora, vai recebendo agora. Vai recebendo. Não tem? O pastor que faz isso? Aí tem deles que chia para fora e tem deles que chia para dentro. Aí, quem fez isso foi Michael Jackson. Pirei, pira. Aí tem uma hora que o Michael Jackson faz. Aquilo ali é um ritual. Bem, eu assisto muito Michael Jackson, os clipes dele, porque eu acho que clipe é como se fosse um sonho. Eu gosto muito de clipe. Então, nas horas vagas, eu gosto muito de assistir comédia, e clipes. E tem um clipe de Michael Jackson que ele faz. Aquilo é um ritual. E o pessoal, eita! Isso é um ritual chamado ritual do chiado. Né? Então a questão é que os sonhos são provocados pela carne. Nem todo sonho pela carne é ruim. A carne não é de todo ruim. Lembre-se que você é fruto da carne. Você é fruto da carne. Então a carne tem a autoridade dela. Que o cara diz, a carne é má, pois morra. Não, a carne ela não é má, ela é safadinha. Tá entendendo? Mas ela não é má. Porque ninguém quer morrer. Se a carne é má, porque as pessoas não querem morrer, né? Ninguém, até um besouro, uma minhoca. Se você tocar na minhoca, a minhoca sai, eu quero viver. Então tem que aprender a conviver com isso aí. É o jeito, né? Mas aí Deus diminuiu a idade dos homens exatamente por isso, que os homens são carne. Os homens e as mulheres. Aí houve aquela questão da mistura com o animal, né? Chamado. Então, viu aí? Então veja aí a origem dos sonhos. Joilson de Assis. Aí tem o sonho do anjo da guarda, tem o sonho do territorial. Deus pode falar com você através de sonhos. Deus pode te visitar. A sua carne pode falar com você. A sua carne pode falar com você. Aí, como é que a carne fala, pastor? Vou te citar um sonho da carne. A mulher estava andando em um lugar que tinha muitas cachoeiras. As cachoeiras tinham umas cerquinhas feitas de pedra. E ela desejava beber a água das cachoeiras, mas não conseguia beber. Mas ela estava com tanta sede. E com tanta sede. Então ela acordou querendo beber água, mas como a água tinha uma cercazinha, ela sabia que a água era de alguém. E ela não conseguia beber da água e tinha muitas cachoeiras. O que significa? Vamos lá? Quem é que vai entrar no astral dos sonhos comigo? O que significa o sonho dessa mulher? É um recado da carne dela. A carne está dizendo que está com sede. A carne dela está dizendo que ela está com sede. Mas tem muita cachoeira, mas porque ela não bebe. Aí é com ela. Está entendendo? Aí tem sonhos da alma. A alma, ela pode provocar um sonho. Vou citar aqui um sonho da alma. A mulher chegou no jardim e todas as flores do jardim dela estavam murchas. Aí ela disse, mas rapaz, o sol está muito quente. O que recado é essa que a alma estava falando para ela? Desesperança, solidão, depressão, flores murchas. Flores murchas. E os recados do Espírito, o Espírito nosso tem contato direto com o Espírito de Deus. É como se a gente fosse uma peça com uma radiola de 3 em 1.
né? E então o espírito também gera sonhos. Às vezes é o próprio Deus que aparece nos sonhos, como apareceu para José, Santo São José, marido de Maria, de Nossa Senhora, e também às vezes o nosso espírito avisa. Por isso que os antigos diziam: meu espírito não se deu com o espírito de fulano. Aí durante muito tempo a gente pensava que era apenas uma leseira de os velhos. Minha mãe dizia isso: meu espírito não se deu com essa pessoa não, viu? Cuidado com essa pessoa, viu? Só isso. É o espírito avisando que aquela pessoa não é boa. Entendeu como é a coisa? Aí tanto o espírito se divide em três, tanto a alma se divide em três, quanto a carne se divide em três. Tome! Mas aí é outro tema. O tema agora é a origem dos sonhos. Veja aí no nosso canal a origem dos sonhos, tá?